Olá, eu sou Sonir Antonini, sou professor titular da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e eu sou diretor do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SBEM. Inicialmente, eu quero parabenizar a SBEM, o Departamento de Oncologia do Exercício, né, pela organização desse ano de Olimpíadas, que a programação está excelente. E o tema que eu quero discutir com vocês a partir de agora é um tema muito especial, muito atual, né? Como todos que estão nessa programação, que é o uso de inibidores de aromatase em atletas, tanto atletas profissionais quanto atletas amadores ou praticantes. Para a gente começar, né, a entender o que são esses inibidores de aromatase, é importante revisar a fisiologia da ação da enzima da aromatase. Aqui nessa representação, nós podemos ver, então, o eixo hipotálamo e hipófise gonadal, tanto né, no testículo gonadal masculino quanto feminino, né? E a gente pode ver a produção aqui de testosterona pelas células de Leydig do testículo, né? E que em tecidos androgênio dependentes, por exemplo, próstata ou pele, né, a conversão da testosterona para 5-alfa-redutase e a formação do androgênio mais potente, que é a dihidrotestosterona, DHT, que se liga ao seu receptor androgênio AR e faz os efeitos androgênicos que necessários. Por outro lado, em alguns tecidos, né, onde é mais importante a ação da enzima aromatase, do estradiol, né, por exemplo, nos ossos, tecido gorduroso, no sistema nervoso central, em vários setores, né, essa testosterona, ela é aromatizada pela essa enzima aromatase, né, e essa aromatização, então, transforma a testosterona no seu estrogênio, no produto estrogênio, que é o estradiol, né? Então, isso acontece de maneira fisiológica em tecidos onde o estradiol é importante. E aqui, por exemplo, a gente pode ver no osso, né? Nós sabemos que é muito importante, né? A ação do estradiol é fundamental para ganho de massa óssea em ambos os sexos. E, por exemplo, na minha área de atuação principal, né? Na placa de crescimento, né? Quem faz que estimula a proliferação e principalmente a maturação da placa não é a testosterona. A testosterona ali naquele local é convertida pela aromatase em estradiol. E por isso que eventuais usos eficazes, né, mais ou menos eficazes, da manipulação da aromatase que nós vamos discutir daqui para frente. Já no sistema reprodutor feminino, então, as células da teca produzem a androstenediona, né? E essa androstenediona, então, nas células, ela tem as ações, né, no sexo masculino também, é necessário androgênios em quantidades menores, mas necessários, né? Por meio da 5-alfa-redutase e do testosterona. Por outro lado, na celulose granulosa, esse androgênio principal do ovário, a androstenediona, ele é aromatizado em estradiol, né? Ou em estrona, então, que vai se ligar ao receptor androgênio e fazer todas as funções estrogênicas essenciais no sexo feminino, como nós vemos nesse esquema aqui. Então, em resumo, né, a aromatase, codificada então pelo gene CYP19A1, que codifica então a enzima aromatase, ela transforma androstenediona em estrona e transforma testosterona em estradiol. Então, essa é a função aí mais importante, essencial da aromatase. Mas quais são os tecidos que, normalmente na fisiologia, tecidos humanos que expressam a enzima, né? A gente pode ver aqui nessa figura do Atlas de proteína Atlas, né, que vocês podem ver a referência aqui. A gente pode ver, então, o tecido adiposo expressa, a glândula adrenal, né? Mama, obviamente, né? Colo uterino, né? Algum trato gastrointestinal, músculo cardíaco, né? Sistema nervoso central, por exemplo, hipotálamo, né? Modulando, entre outras, né, várias funções, ovários, né? Mas a gente pode ver aqui órgão reprodutor masculino, como vesículas seminais, né? Músculo esquelético, pele, né? E testículo, obviamente. Mas dá para ver claramente que a maior expressão em termos quantitativos, né, da aromatase é na placenta. Então, a placenta expressa muito aromatase e ela tem um efeito muito, né, essencial aí durante a gestação, né? A aromatase, então, ela converte androgênios produzidos, né, que são produzidos em grande quantidade, ela aromatiza para estrogênio, que são fundamentais aí para a manutenção da gestação e outras funções. Então,
Quando a gente fala em inibidores da aromatase, significa o uso de substâncias, de medicamentos, de compostos que vão inibir a atividade da aromatase. Então, nós vamos reduzir a conversão de androstenediona para estrona, aumentando a concentração de androstenediona, e reduzir a conversão da testosterona para estradiol, então aumentando em muito as concentrações de testosterona. Então, essa é a ação fundamental dos inibidores de aromatase. Mas como é que começou a se conhecer mais a fundo o papel da enzima aromatase? Então, como muitas coisas, né, pela descrição, pelo estudo de pacientes com condições, e aqui é uma condição chamada natural, rara, mas que existe, que é a deficiência de aromatase em humanos. Então, a gente pode pensar na deficiência de aromatase placentária, especificamente na gestação. Então, lá no início dos anos 1990, vem a primeira descrição. O que aconteceu? Se percebeu que era um recém-nascido do sexo feminino, que tinha uma virilização importante, né, da genitália externa, sem alteração gonadal da genitália interna, e cujos os estudos, a investigação, detectou que todas as outras causas possíveis de virilização, né, no sexo feminino, por exemplo, hiperplasia adrenal por hidroxideficiência hidroxilase e outras, foram descartadas. Mas interessante foi visto que a mãe também apresentou sinais aí importantes de hiperandrogenismo, de virilização durante a gestação, que não havia antes, e se resolveu no parto. Então, o binômio virilização materna com virilização da genitália externa no sexo feminino, então, levou à caracterização do primeiro caso, primeiro paciente humano com deficiência de aromatase. Não há muitos relatos, como eu disse, é uma situação rara, mas em 2009 o grupo argentino, né, fez uma descrição, uma revisão de 19 pacientes, 11 meninas, 8 meninos. O que é o MARO? Meninas com genital externa virilizado, né, principalmente durante a gestação, não há uma virilização progressiva no pós-natal. E os homens, então, com deficiência aromatase, vão ter um diagnóstico tardio, né, e a gente vai ver as condições, o que acontece na deficiência aromatase em ambos os sexos. Então, no sexo masculino, a deficiência aromatase, ela tem uma genitalidade, as crianças, né, os pacientes, os meninos, os homens têm uma genitália externa típica, né, porque tem o androgênio normalmente produzido pelos testículos. Tá? Entretanto, esses homens, e já enquanto que nas mulheres, há, como eu disse, a genitália externa virilizada, essa virilização piora, volta a piorar na puberdade, e vai ter um fenótipo parecido, ou que vai simular aí uma síndrome de ovários policísticos. Então, um diagnóstico diferencial raro, mas importante para ovários policísticos. Então, são as diferenças aí no fenótipo masculino e feminino. Mas o que é comum em ambos os sexos é a alta-estatura com atraso da diócese. Lembremos, então, que nós precisamos da aromatase para aromatizar androgênios em estrogênios na placa de crescimento, para a placa fazer a maturação, entrar em senescência e fazer a fusão, o fechamento e a parada do crescimento dos ossos longos. Com a deficiência de aromatase, essa maturação da placa ela atrasa, ela não ocorre, e esses indivíduos, tanto masculinos, homens e mulheres, vão ter alta estatura, uma alta estatura desproporcionada, bastante desproporcionada, com proporções humanoides. E, claro, eles vão ter bastante prejuízo da formação da massa óssea, e a gente pode ver, então, que eles também têm resistência insulínica e dislipidemia. E aqui, agora, a gente já pode pegar esse exemplo da natureza, né, de pacientes com deficiência de aromatase, e pensar nas possíveis complicações do uso, né, do uso incorreto e do uso abusivo dos inibidores de aromatase. Então, baixa massa óssea, resistência insulínica, dislipidemia, entre outros. Mas quais são as drogas que existem, né, os tipos de inibidores de aromatase que existem atualmente, né? Nós temos, então, de primeira, segunda e terceira geração, né? Nós estamos acostumados aí com o uso dos inibidores de terceira geração. A gente tem os esteroidais, os inibidores esteroidais, ou tipo 1, e, principalmente, o tipo 2, ou inibidores não esteroidais. E aqui de terceira geração, eu destaco, então, os dois mais conhecidos e mais utilizados no nosso meio, que é o anastrozol e o letrozol. E vejam a diferença de potência, são bastante potentes. O anastrozol ele impede a conversão de 97% para a formação de estrogênio, enquanto que o letrozol, mais eficaz ainda, né, 99% da conversão é bloqueada pelo letrozol. Portanto, ambos são muito potentes
e o letrozol sendo mais potente que o anastrozol. Mas os inibidores de aromatase, hoje, né, o tema dessa conversa é o uso em atletas. Mas é importante destacar que os inibidores de aromatase, fora desse campo, né, do tema de hoje, são medicamentos muito importantes, com indicação clínica muito clássica, muito eficazes em condições, em doenças humanas. E a principal indicação terapêutica é para tratar pacientes, né, para tratar pacientes que têm câncer de mama, né, positivo para o receptor de estrogênio, então, seria um carcinoma de mama responsivo a estrogênio, né? E são medicamentos já bastante clássicos e bastante eficazes. Além disso, então, em pediatria, né, para crianças, existe indicação, obviamente, não estamos falando de câncer de mama, não. Nós estamos falando de algumas indicações terapêuticas mais raras, mas que existem. Então, existe uma doença, o oposto de deficiência de aromatase, que é um hiperestrogenismo por excesso de aromatase, né? Por exemplo, em mulheres levando a macromastia, e telarca precoce, etc. Muito raro, mas medicação. Uma doença genética, síndrome de Peutz-Jeghers, que tem em alguns pacientes alto desenvolvimento de tumores produtores de estrogênio, seria indicação. Mas a principal indicação que nós temos correntemente são para bloquear a puberdade precoce periférica em pacientes, né, que têm síndrome de McCune-Bright, onde há uma ativação, uma autonomia ovariana, então a produção de estradiol excessivo, levando a puberdade precoce independente de gonadotrofinas, e o bloqueio com inibidores de aromatase, com letrozol, anastrozol ou preferentemente letrozol, é muito eficaz para impedir a progressão mamária, talvez em geral ela ocorre uma involução total, e a parada, então, dos ciclos menstruais da menarca precoce. Além disso, além dessas três indicações, né, em algumas meninas, elas desenvolvem cistos ovarianos funcionantes, né, que não são transitórios, são mais permanentes, que produzem grande quantidade de estradiol, e nesse caso, o uso de inibidor de aromatase teria um potencial papel benéfico. Para meninos que desenvolvem ginecomastia puberal, que ocorre aí em um quarto, um terço dos meninos, mas no início da puberdade, meninos com puberdade normal, com função gradual normal. Em geral, essa ginecomastia puberal, nós sabemos, é transitória, é autolimitada, raramente ultrapassando o Tanner M3 e não precisa de tratamento. Mas em alguns adolescentes, essa ginecomastia puberal é mais exacerbada, né? Uma doença muito importante, duradouro e que leva aí a problemas de desajuste psicossocial e sofrimento emocional importante. Então, nesse caso, existem trabalhos, estudos testando o uso de inibidores de aromatase para tratamento com resultados variados. Os resultados são algo eficazes, não são extremamente eficazes nos estudos disponíveis, né? E mais recentemente, né, ainda não de maneira completamente estabelecidas, são só mais séries, pequenas séries de casos, né? Mas que parece promissor, são aqueles nossos pacientes, nossas crianças, no início aí da puberdade, que já têm uma doença de hiperandrogenismo, por exemplo, pacientes com hiperplasia adrenal congênita, né? E eu preciso, tem um grande avanço de idade óssea. Então, nesse caso, o controle da doença, o controle do hiperandrogenismo, associado ao uso de inibidor de aromatase, teria um potencial benéfico na preservação, redução da avanço anormal da idade óssea e preservação do potencial de estatura adequado. Uma outra situação mais rara, que é a testotoxicose, né, onde existe mutação ativadora no receptor de LH, portanto, o testículo funciona independente de LH e FSH, grande produção de testosterona, os inibidores de aromatase são eficazes para o controle dessa doença. Mas, certamente, né, muitos de vocês, nós já ouvimos falar do uso mais recente de inibidores de aromatase, né, para tratar pacientes com baixa estatura. Então, esse é um tema muito atual, né, e que nós vamos discutir em detalhes à frente, né. E eu já deixei aqui o ponto de interrogação, porque é claro que essa é uma indicação que não é uma indicação que tem que ser muito bem vista, né, os resultados são ainda bastante, não são definitivos, e eu quero já deixar esse alerta, esse cuidado sobre essa medicação. Mas, voltando agora para o tema, né, da conversa de hoje, por que um atleta, né, principalmente um adulto, né, ou também um adolescente, usaria inibidor de aromatase? Então, os três principais objetivos esportivos, né, e eu vou colocar esportivos entre aspas aqui, seria
evitar a ginecomastia, né? Aquele atleta que abusa de androgênios, né? Que usa androgênios de forma sem indicação terapêutica adequada, né? Muitos desenvolvem ginecomastia. Então, bloquear essa produção, essa ginecomastia induzida pela conversão do excesso androgênico em estrogênio seria uma indicação. Por outro lado, como nós vimos que o bloqueio da aromatase, ela bloqueia a conversão para estrogênios e aumenta a concentração de androgênios, levaria a um aumento, leva a um aumento importante da concentração de testosterona. Então, é uma forma de aumentar em muito as concentrações plasmáticas de testosterona. E mais recentemente, né, de maneira completamente sem dados de evidência científica, eu chamo a atenção e eu vou detalhar daqui a pouco, a tentativa de tratar crianças ou adolescentes normais para aumentar a sua estatura. Então, seriam potenciais usos, né? E, novamente, nós vamos discutir esses usos e depois nós vamos ver o que a regulamentação diz sobre esses usos. Voltando, então, para o tema da baixa estatura, né? Os dados, então, o tratamento de uso de inibidor de aromatase, nesse caso, para pacientes com baixa estatura, teria qual o objetivo? Retardar a maturação da placa de crescimento, então atrasar a maturação e dar, em tese, mais tempo para esse paciente crescer, né? E atingir uma estatura maior, né? Quais são os dados de evidência? Não há muitos estudos, eu preciso dizer, mas existem alguns estudos sobre isso, né? Provavelmente o uso atual, né, ou o abuso atual desse uso suplanta em muito os bons estudos com evidência científica. E aí vale um grande ponto de alerta para nós, que somos endocrinologistas, né, que somos médicos, que tentamos fazer a conduta mais ética baseada nas melhores evidências. Mas vamos às evidências que nós temos. Então, lá, esses autores, né, o primeiro autor Wickman, em 2001, né, ele fez um primeiro estudo, né, utilizando a associação para pacientes, vejam aqui, então nós estamos lidando com pacientes que tinham meninos, que tinham baixa estatura, e cuja baixa estatura a causa era um retardo constitucional de crescimento por idade, que é uma a gente sabe hoje que, na quase totalidade desses casos, são variações anormais. São indivíduos que vão entrar em puberdade, que vão ter um crescimento mais tarde, mas que vão atingir, de modo geral, a estatura adequada para o seu potencial genético. Mas esses pacientes, então, 23 meninos, né, com esse atraso constitucional do crescimento por idade, foram tratados por 12 meses, né, um grupo pequeno, 23, veja que era um grupo com testosterona mais letrozol, né? Então, dava testosterona e inibia a aromatase num grupo e no outro grupo placebo. Nesse estudo de 12 meses, veja só, um estudo de um ano, a previsão da estatura final do grupo tratado versus placebo foi mais 5 centímetros, né? E eu chamo a atenção que os estudos, quase todos que nós estamos até agora, vão tratar de estatura predita. Predita ao final do tratamento, mas não mostra a estatura adulta, a estatura final, né? E isso é muito importante para considerar a eficácia. Em 2005, esse mesmo autor junto com o seu grupo, fez um estudo, então, em 31 meninos com baixa estatura idiopática, usando letrozol e no outro grupo placebo. E os resultados foram semelhantes, cerca de 5 a 6 centímetros de potencial ganho de altura na estatura final prevista. Entretanto, desses meninos, então, desses 31, 20 pacientes foram seguidos no longo prazo. E o que os autores viram? Que apesar da estatura final prevista ter um ganho de 5 a 6 centímetros, não foi verificada a diferença na altura final do tratado versus não tratado. Então, esse é um dos poucos dados de estatura adulta que a gente tem em uma parte dos pacientes, e nesse caso, não houve aumento significativo aí da estatura adulta final, que é o que importa, né? Não importa você aumentar a estatura durante o tratamento ou previsão de estatura, o que importa é a estatura final desses indivíduos. E, novamente, aqui indivíduos que tinham baixa estatura no início da puberdade. Agora, em relação a pacientes com baixa estatura e meninos com baixa estatura, mas com deficiência comprovada de hormônio de crescimento, né? Então, nesse estudo da Nelly Maures, de 2008, foram avaliados 52 meninos, né? E foi um grupo, né? Um grupo que recebeu o tratamento padrão de hormônio de crescimento, já que eles tinham deficiência, e um grupo que recebeu, em associação com o hormônio de crescimento, com a somatropina, a inibidor de aromatase. E os meninos estavam no início da puberdade, que na verdade
Do ponto de vista fisiológico, é óbvio que o tratamento deve ser feito para meninos, né, em início de puberdade, se for feito esse tratamento. E a Mauras, ela traz que a associação de endodermatose com GH aumentou em 6 para 7 centímetros a estatura final, a estatura prevista, comparado a um aumento de 1 centímetro no tratamento com GH na estatura prevista, né? O que me parece, o que é estranho, né? Que quando você vai tratar um paciente com deficiência de GH, começando o tratamento, você espera que haja uma resposta muito maior, né, na estatura prevista do que apenas 1 centímetro. De qualquer maneira, esse é o dado que eles apresentam. Mas, nesse caso, novamente, não há dados sobre a estatura adulta, estatura final, apenas previsto. Em 2016, né, o grupo da Nelly Mauras, junto com o grupo chileno de Verônica América, fez um estudo randomizado, né, controlado, porém, né, e que é um estudo um dos mais importantes até agora, né, porém esse estudo, eu chamo a atenção para vocês que não houve, apesar desse estudo randomizado, não houve grupo placebo. E essa é uma das grandes críticas que se faz a esse trabalho. Eram pacientes que tinham baixa estatura, mas não tinham deficiência de hormônio de crescimento, então baixa estatura idiopática, né? E que foram tratados por 2 anos. E aqui a gente pode ver os 3 grupos: só inibidor de aromatase em azul, só GH em vermelho e associação GH inibidor de aromatase em verde. Vejam que esses indivíduos tinham uma baixa estatura aí, menos 2,3 desvios padrão em média, então um pouco abaixo do percentil 3, como um grupo. E dos 3 grupos, ao final de 2 anos, tinha uma mudança, um aumento, né, da estatura, uma redução da deficiência, da déficit de estatura para menos 1,7, então uma mudança meio desvio padrão, até menos 1,3 de um desvio padrão. E quem teve a maior mudança foi o grupo, a associação do deficiência de GH, do uso de GH com associado a endoddermatase nesses 2 anos, né? E, como eu disse, os dados de estatura adulta são poucos nesses pacientes, acho que a gente precisa ver mais dados sobre a estatura adulta, né? E o aumento variou de meio a um desvio padrão. Lembrando que um desvio padrão, a estatura adulta masculina, corresponderia aí a cerca de 6,5 a 7 centímetros. Tá? Então, esse é um trabalho importante da literatura. Entretanto, ele tem algumas deficiências metodológicas, pelo menos no meu ponto de vista. Agora, um outro grupo, em 2010, né, esse outro grupo, ele fez um trabalho que testou. Aqui sim, nós temos o uso de placebo, o placebo número 3, testou o uso do letrozol e testou um segundo grupo com oxandrolona, um androgênio fraco em termos de crescimento. Foram 2 anos de tratamento em 91 meninos. E todos tinham baixa estatura, mas uma baixa estatura, novamente, por atraso funcional de crescimento e puberdade. Onde, eu repito, o tratamento com hormônio de crescimento, com outros promotores de crescimento, não é consenso. A maioria desses pacientes ele cresce espontaneamente e normalmente quando a puberdade se inicia, apenas 2 a 3 anos mais tarde. Então, nesse grupo, nesse estudo mostrou que o letrozol aumentou a estatura final prevista em cerca de 6 centímetros, versus a oxandrolona em 2 centímetros e o placebo em 1 centímetro. Veja que mesmo o placebo aumenta a estatura prevista, né, com o tratamento, mas o grupo letrozol maior, obviamente, do que os outros 2 grupos. Entretanto, novamente, de novo, é sempre estatura prevista. Não há estatura adulta final. Agora, uma situação que talvez a gente tenha se deparado, né, e que eu mesmo me deparei recentemente, né, em mais de uma ocasião, e eu trago um exemplo aqui para vocês, né, e que talvez seja uma situação que muitos médicos que cuidam de crescimento de crianças e adolescentes se deparam ou bem se deparar. Então, esse paciente era um adolescente completamente saudável, né, um excelente, assim, tudo, saúde, rendimento escolar, sociabilidade, completamente normal. Treinava bastante esportes, principalmente futebol, e era visto como um potencial goleiro futuro com eventuais aí com vontade de ser um jogador profissional. Ele, principalmente os pais, né? Ele tinha uma estatura no percentil 65 a 70, que estava completamente dentro do canal familiar, muito próximo da estatura alfa parental. Ele estava iniciando a puberdade, então TANE2, G2P1. A estatura prevista pelo seu canal de crescimento, pela sua idade óssea,
era uma estatura prevista, uma estatura cerca de 1,78, 1,79, 1,80, então muito próximo aí, como eu disse, dentro da estatura alta. Só que os pais foram informados por olheiros, esses técnicos e similares, que com menos de 1,85 e 90 de altura, as chances de ele se tornar um goleiro profissional de sucesso e mercado eram muito pequenas. E aí vem, os pais já chegam com a pergunta, provavelmente isso circula, né, sobre usar inibidor de aromatase para tentar uma altura final. E aí, nesse ponto, para esse paciente, para qualquer situação parecida, a pergunta que eu preciso fazer e que um bom profissional tem que se fazer, né, é três perguntas clássicas, as básicas da medicina. É eficaz, é seguro e é ético. Então vamos ver o que, que tem. E aí a gente pensa sobre eficácia. Vamos ver eficácia. Aí a gente pensa, será que existem dados sobre eficácia? E eu penso assim, como fazer estudos científicos em crianças normais, com estatura completamente normal, usando uma medicação que eu não sei se é eficaz ou não e que tem potenciais riscos, né? Nós vamos ver no futuro. Então, provavelmente, a gente tem muito pouco estudo nenhum, basicamente, né? Porque os comitês de ética sérios dificilmente aprovam ou aprovariam um estudo dessa natureza. Então, a eficácia aqui fica muito pouco evidente. Mas há um estudo, 2014, né, que utilizou inibidor de aromatase em 27 meninos que não tinham baixa-altura, eles estavam entre percentil 15 e 20, eram normais para a família, mas né, abaixo da média, mas dentro do normal, né, e usaram anastrozol por 21 meses. Né, e foi um estudo aberto. Para esses meninos normais, não houve diferença na previsão de estatura final ao final de quase 2 anos de tratamento. Também não há dados sobre a estatura adulta. Então, o único dado que eu encontrei, talvez haja mais, mas eu fui capaz de encontrar esse, é que há poucos estudos, um só, e que não parece eficaz. Quanto à segurança, a gente vai discutir mais no finalzinho da nossa conversa. Mas um ponto importante de tudo é perguntar se é ético. É ético eu colocar em tratamento, colocar uma medicação, medicalizar uma criança ou um adolescente saudável e normal? Essa é a pergunta que tem que se fazer. No meu ponto de vista, eu não considero ético. Quais são os efeitos adversos para o final da nossa conversa? Existem efeitos adversos? Quais são? Né? A gente já viu no final, lá no início, né, quais são as morbidades daqueles indivíduos que nascem com deficiência aromatase na vida adulta. Tá? Então, um dado de curto e médio prazo muito importante quando se vai usar, né, por exemplo, experiência com meninos com baixa estatura, é que aí, mais ainda em homens adultos, é que há um aumento muito significativo da testosterona e da estradiol. E esse aumento é muito significativo a ponto de levar, por exemplo, a acne grave. Né? Eu lembro agora de um paciente que não foi minha indicação, chegou em uso de inibidor no menino normal, com estatura um pouco abaixo da média, mas normal, e que estava usando e ele estava extremamente infeliz porque a acne dele se tornou uma acne grave, grau 4, né, e com prováveis sequelas, né? E ele veio por conta desse efeito colateral. Também muito aumento da oleosidade, em homens adultos pode acelerar ou piorar a calvície, né? E uma coisa importante que adolescentes relatam, os pais de adolescentes, alguns relatam, não é uma constante, mas eu já vi, provavelmente em homens adultos seja mais ainda, né? Embora não haja muitos dados, é sobre alterações de comportamento e aumento dos índices aí de agressividade, de alterações aí no bem-estar. E muitos outros que a gente talvez conheça pouco, né? Vamos ver como é que aumenta. Então, esse é um estudo, né, que foi feito com homens saudáveis, 10 jovens homens jovens adultos e 10 homens jovens saudáveis idosos. Eles receberam letrozol durante 30 dias. E vejam aqui, os saudáveis, uma concentração média inicial de 514 mg por decilitro de testosterona plasmática total. E vejam que ao final de 28 dias, né, a gente tem uma testosterona acima de 1.000, quase 1.200 mg por decilitro. Então, e isso a gente vê mesmo. Em geral, né, o uso do letrozol faz, em geral, pelo menos dobrar ou às vezes até triplicar a concentração de testosterona plasmática. Agora, imagina como que é
quais são os efeitos de testosterona em doses tão altas. E veja que em homens idosos houve o mesmo efeito, uma testosterona basal semelhante, com um aumento importante, na menor magnitude, mas também quase o dobro, né? Isso, obviamente, não ocorreu com o uso do placebo. Então, sim, o uso de inibidor da aromatase, a letrozol, nesse caso, aumenta, dobra ou triplica as concentrações plasmáticas de testosterona durante o uso. Outros efeitos adversos, nós vimos naqueles pacientes que o risco de dislipidemia existe, né? Os efeitos na saúde cardiovascular no futuro talvez a gente não conheça no uso, né, de pessoas normais. E em crianças com baixa estatura que foram tratadas, existe ainda a preocupação com eventuais deformidades ósseas, né? Principalmente de corpos vertebrais, né? Entretanto, os dados ainda não são completamente totais ou consistentes, mas os dados atuais eles não apontam um aumento de risco de deformidades ósseas no uso em meninos com baixa estatura. Mas, para terminar, o que que diz, já que a gente está falando de Olimpíadas, né? O que que diz a agência reguladora, né? Que fiscaliza doping e afins para atletas? Então, a WADA, a WADA, ela diz na parte, no S4 aqui, né? Que o uso de neuroaromatase e aquela lista dos inibidores, a gente pode ver inclusive o letrozol, anastrozol e a testosterona, que eu não mencionei, mas que tem uso terapêutico também, e os outros aqui, ó, uma lista grande, né? Junto com os seletores, né, os antiestrogênios que usam, são moduladores específicos do receptor de estrogênio, os SERMs, mas os neuroaromatase são proibidos em qualquer momento. Então, do ponto de vista esportivo, né, do ponto de vista de regulação de esporte de competição, esporte olímpico, qualquer uso dessa substância, seja o uso direcionado, ou mesmo com risco de contaminação, ele é proibido e punível, passivo de punição em qualquer momento da vida do atleta. Então, em conclusão, né, em relação ao uso de inibidores de aromatase em atletas, ele não é permitido, ele é considerado doping e há sim riscos graves potenciais à saúde desses usuários. Portanto, o uso dessas substâncias para meios atléticos não é recomendado do ponto de vista da boa prática e da ética médica. Eu quero agradecer a atenção de vocês, né? Estou à disposição aí após essa sessão para eventual comentários ou perguntas. E eu preciso reconhecer o trabalho, então, do Dr. Luiz Eduardo Cunel Neto, Cunel Pinto, Luiz Eduardo Cunel Pinto, que teve uma participação muito importante, me ajudou muito na revisão bibliográfica e na formatação dessa aula. Então, aqui está o meu e-mail para contato. Muito obrigado.